Só vou pôr uma água mais para cima. Eu vou abrir para o senhor. E para isso eu queria chamar aqui o presbítero Josiel, que também faz parte do nosso diretório. Ele é da Igreja Presbiteriana aqui de São José dos Campos. E ele vai orar pelo reverendo Erni. Mas me veio à mente agora uma questão muito importante, que para mim doeu bastante. E a gente aproveita agora para orar pela família. Parece que está distante, mas é povo de Deus, é nosso. Reverendo Timothy Keller faleceu no dia de ontem. E alguém muito importante que contribuiu para a igreja, com mensagens, e para mim hoje um dos maiores exegetas, e principalmente na área da pregação, alguém que semeou nos nossos corações. E uma frase dele que sempre me marcou na sua pregação. Ele diz assim: a morte, o que antes era um ceifeiro, agora é apenas um jardineiro, porque esta semente aguarda a ressurreição. Ele cria nisso e nós vamos poder ver Timothy Keller de novo, porque ele já está vendo Jesus. Então, presbítero Josiel, orando pela palestrante, por gentileza, ore também pela família Keller, enlutada, lá na Igreja Presbiteriana Redeemer, em Nova York. Por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por este dia, pela oportunidade que temos de vir à tua casa para participarmos desse seminário. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, com a orientação do teu Espírito Santo, para que aquilo que ouvirmos aqui seja de fato conhecimento útil para que produzamos frutos no teu reino, para que glorifiquemos o teu nome com frutos que permaneçam. Nós te pedimos que neste momento o Senhor abençoe o nosso preletor, reverendo Erni, para que ele, ungido pelo teu Espírito Santo, fale da tua palavra aos nossos corações e nos engrandeça, Senhor, com conhecimento, para que, Senhor, nós possamos produzir mais frutos com melhor qualidade, com mais conhecimento bíblico. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe a família enlutada do nosso pastor americano, que foi um exemplo durante toda a sua vida, pregando o Evangelho e promovendo a edificação do corpo de Cristo com a sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor console aquela família, assim como, Pai, todos aqueles que se encontram passando por esse tipo de sofrimento, pessoas enlutadas, porque nós sabemos que esse mundo é passageiro, nós estamos aqui, ó Pai, cumprindo um ministério, mas aguardando o chamado para o descanso celestial e o recebimento da nossa recompensa. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse seminário, para que durante a nossa estada nesse mundo, sejamos de fato servos que produzam conforme o teu desígnio. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia. Está saindo o som agora? Eu acho que está, né? Vamos lá. Então vamos fazer um cumprimento que é um cumprimento mais bíblico, graça e paz. O nosso tema para a nossa palestra de hoje é a longa caminhada. Eu estou me ouvindo meio esquisito, é assim mesmo? É isso? Vamos ver se eu consigo prender isso em outro lugar aqui. Agora melhorou? Piorou? Eu acho que eles desligaram para parar o chiado, mas ainda está esquisito, não está? Tá bom agora? Enquanto eles vão ajeitando, eu vou fazendo um embromation aqui, tá bom? Acho que agora está melhorando, está acertando. O tema é a longa caminhada da tradução, trazendo a Bíblia para todos. E tem que passar aqui adiante, vamos ver se é assim. Qual é o objetivo? Fazer um voo panorâmico sobre a longa caminhada da tradução bíblica até chegar aos nossos idiomas. E aí, dentro desse objetivo, mostrar os desafios da tradução bíblica, construir um conceito de tradução bíblica e comentar sobre 2 importantes métodos ou maneiras de traduzir.
Então vamos começar, já que a gente vai falar sobre tradução, antes de ir para o slide seguinte, vamos começar a traduzir aqui alguma coisa que é do nosso conhecimento geral. Eu acho que muitos de vocês tiveram alguma aula de inglês ou alguma coisa de inglês na vida. Vamos traduzir agora como é que eu traduzo para o português. O que é good morning? Good morning. Tá, então tá bom. Bom dia. Good morning. Tá? Então, provavelmente, bom é good, né? É isso? Morning deve ser dia. O morning está bonito, o dia está bonito? É isso? Não é, né? Morning é o quê? Por que vocês me disseram há pouco que good morning que era bom dia? E não me disseram boa manhã? Vocês estão vendo como é que é a coisa? É esse o grande problema da tradução. Então, as palavras good morning significam boa manhã. Ok? As palavras good morning são boa manhã. Mas a expressão good morning em inglês é correspondente à expressão bom dia em português. Estão vendo? É a mesma expressão, de uma língua para outra muda. Esse é o problema da tradução. E isso vocês têm em mente, que é sobre isso que nós vamos falar um monte agora no começo, para entender que traduzir a Bíblia não é tão simples assim, como não é tão simples traduzir o good morning, né? Parecia simples no início, todo mundo, bom dia, good morning, né? Mas aí complicou, né? Então vamos ver como é que funciona essa coisa. Desde quando a Bíblia é traduzida? Um dos primeiros textos que aparece em tradução da Bíblia é Neemias 8. Neemias, o povo de Deus se juntou, e aí eles não conheciam mais o livro, aí foram lá e leram o livro diante do povo, mas aí o pessoal ia traduzindo o que era sendo lido, porque o povo não entendia mais. Então traduziam de que língua para que língua? Do hebraico para o hebraico que o povo falava. Muda a língua com o passar dos tempos? Eu vou contar uma anedota aqui, é de muitos tempos atrás, não liguem nada com a política atual. Há muito tempo atrás, isso é verdade, um ministro de Minas e Energia, ele atravessou a alfândega, e aí ele estava com a malinha dele, e ele estava passando pela alfândega, e aí o rapaz da alfândega reconheceu ele e disse, ministro, tudo jóia? E ele disse, não, metade é roupa. Deu problema de tradução, não foi? Se ele tivesse perguntado, tudo legal, ele estaria dizendo que estava tudo de acordo com a lei? Também não. Não é assim? Tudo jóia, tudo legal. Nenhuma das duas palavras. A primeira não quer dizer jóia e a segunda não quer dizer legal. Então, tradução é um negócio complicado. Para a pessoa entender o que eu quero dizer, às vezes você tem que repetir de um outro jeito, até que a pessoa diz, o que ele quer dizer é isso. Isso foi o que aconteceu lá naquela primeira tradução. Eles leram o texto bíblico e ninguém entendeu. Mas não é que eles não falassem aquela língua, eles não entenderam porque aquela língua escrita já não era mais a língua falada, e a língua falada vai mudando com o passar do tempo, e ela vai mudando se eles fossem reescrever, e reescrever de outro jeito. Estão entendendo o que se passa? Tá? Essa era a necessidade, até no tempo de Jesus era sentido assim. Então vamos adiante. Agora vamos entrar um pouco na história atual. Hoje tem 7.000 idiomas no mundo, 7.000 línguas diferentes são faladas no mundo, mais ou menos, tá? Essas contas de estatística, vocês têm que sempre saber que é uma média que se faz. Lembra que falaram que tem 8 bilhões, né? 8 bilhões de habitantes no mundo, lembra disso? Foi muito notícia há pouco tempo atrás, agora tem mais de 8 bilhões no mundo. Quem está contando isso? E nem aqui no Brasil foi feito recenseamento. Quem está contando esses nascimentos? Né?
Essas estatísticas é uma média que se faz e vai falando. Então, língua também, né? Falado mesmo, provavelmente, se acredita que tenha ou um pouco menos ou um pouco mais. Aqui são incluídas, por exemplo, línguas de sinais, aquelas línguas de sinais, que antes nem se contava como língua, hoje aparece. Mas nem se sabe direito quantas línguas de sinais tem. Nem aqui no Brasil, falando português, quer dizer, os surdos aqui de São José dos Campos, provavelmente têm sinais que os surdos do Rio e da cidade de São Paulo usam de modo diferente. A língua é assim. E eles se entendem. Tá? Então, isso é língua. Então, a língua é uma coisa difícil, mas mais ou menos são 7.000. Né? Agora, a Bíblia completa tem 704 idiomas diferentes. Bíblia completa. Tipo isso aqui. Quantas línguas são traduzidas? 704. Aí a conta é exata, porque alguém pegou e contou. Tá certo? Então vamos adiante. Foi adiante? Desligou? Eu acho que eu apertei um botão errado. Me ajude um pouquinho, já voltou? Voltou. Aqui nós temos, em quantas estão traduzidas? 3.524 línguas. Tem algo das Escrituras. Há pouco nós falamos que havia 704, agora eu estou falando 3.524, tem alguma coisa. Quando se pega traduzir a Bíblia, normalmente não se pega do Gênesis até o Apocalipse. Entenderam? Primeiro a gente traduz um trecho da Bíblia. Vamos pegar uma história, o nascimento de Jesus. Aí depois pega um salmo, Salmo 23, para ir fazendo teste, como é que as pessoas entendem aquele texto. Aí se traduz um livro todo, às vezes é um livro pequeno, o livro de Ruth, que é uma história, às vezes é um evangelho, e assim vai. E aí você vai começando a traduzir, porque as pessoas querem conhecer, traduz mais salmos, traduz mais isso, né? E aí no fim você tem a Bíblia completa. Então, alguma coisa, o Novo Testamento, porções, né? São mais ou menos 3.524. E sem nada, 3.852 línguas. Total, 7.326 línguas. Ou seja, um pouquinho mais da metade das línguas que ainda são faladas no mundo, não tem nada da Bíblia traduzida. Aí a gente fica assustado, né? Fica bem assustado. Diz assim, mas o que está acontecendo? Mais da metade da população do mundo não conhece a Bíblia? Não é isso. Vamos ver adiante. Aqui. Quantas pessoas têm as Escrituras em sua língua? E agora é um pouco diferente. Agora não estão perguntando quantas línguas são faladas. Estão perguntando quantas pessoas as traduções que existem alcançam. E aí a conta é bem diferente. Mais ou menos 7,1 bilhões de pessoas têm parte da Bíblia traduzida na sua língua. Ou seja, dos 8 bilhões que provavelmente existem, né, também não se sabe, porque é uma diferença entre os falantes de línguas e nas estatísticas, mas mais ou menos 90 e tantos % das pessoas do mundo, com as traduções que existem, podem ler a Bíblia. O que já é melhor, né, do que aquele outro número. Né? Então, as línguas que são faladas por grupos muito pequenos, esses grupos muito pequenos, às vezes, essas 3.000 e tantas línguas, pode ser um grupo de 2.000 pessoas isoladas na floresta amazônica. Pode ser um outro grupo de 500 pessoas lá na Índia, isolados em alguma montanha lá da Índia, e assim por diante. Todos esses juntos formam mais ou menos uma população de até 900 milhões de pessoas. Pode ser que sejam também 300 milhões, mas por aí é a coisa. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser traduzida. Tá? Mas o que existe já alcança 90 e tanto % de pessoas. E aqui tem um detalhe que não é o assunto agora na nossa palestra, mas o grande problema com a Bíblia hoje, sabe qual é? Não é tradução
é distribuição. Se a gente continuar distribuindo a Bíblia no ritmo que faz hoje, nem nos próximos 150 anos, ou seja, nenhum de nós vai estar aqui para ver isso, todo mundo vai ter Bíblia. Curioso isso também, né? Então, esse é o mundo, assim, a macro, né? Do mundo da Bíblia. Esse é o grande desafio que a gente vive todo dia na Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo. O Brasil hoje é o maior produtor de Bíblias do mundo. Tá? E ele põe Bíblias, a Sociedade Bíblica do Brasil, para mais de 100 países. Tá? O Brasil é a primeira língua, o português, a primeira língua do mundo em distribuição nas sociedades bíblicas. É curioso isso. E nem por isso o trabalho foi terminado aqui no Brasil. Quanto mais no mundo. Tá? Não é o inglês, não é o espanhol, não é o chinês, que são línguas muito mais faladas que o português. Mas o trabalho tem um grande desafio. Então nós temos dois desafios, tradução e distribuição. Entendeu? Duas coisas têm que andar. Não adianta traduzir e guardar. Agora está traduzido. Resolveu? Não. Como João Ferreira de Almeida traduziu para o português, a primeira tradução completa, direitinho da Bíblia, nem por isso até hoje está resolvido o português. Entende? Você tem que traduzir e levar a palavra de Deus para as pessoas. Então vamos adiante aí. Vamos ver como é que é feito esse trabalho de tradução, a corrida para os tradutores. Normalmente esse trabalho é feito em conjunto entre igrejas e as organizações especializadas em tradução. Por quê? Porque a igreja normalmente chega lá, nessas pessoas. Aí depois vai a organização especializada ajudar a traduzir. Mas a igreja vai na frente. E a igreja acompanha a vida daquela tradução. Tá? Ela segue distribuindo. A igreja é importante. Aqui entendam um termo, eu estou usando aqui a expressão sociedade bíblica. Quando a gente fala de sociedade bíblica, a maioria pensa numa organização, né? Uma organização chamada sociedade bíblica. Vamos trocar esse nome que está mal traduzido, tá? Sociedade bíblica, o bíblica está mal traduzido. Em inglês que fizeram era Bible Society. Bible Society. O que é Bible Society? Bem traduzido. Sociedade da Bíblia. Bíblica é a doutrina, entendeu? A doutrina que sai da Bíblia é a doutrina bíblica. Agora, a sociedade, ela é da Bíblia. A sociedade não saiu da Bíblia. A sociedade é bíblica, viu? Não é. Entenderam a diferença? Às vezes tradução é isso. Tem nuances. Agora, quem é a sociedade da Bíblia? Quem é a sociedade da Bíblia? A igreja. E aqui no Brasil, essa é mais notória ainda. Tem aí 75 anos a Sociedade Bíblica. Quem fundou a Sociedade da Bíblia no Brasil? Quem foi? As igrejas. As igrejas que havia 75 anos atrás se juntaram e disseram, vamos resolver esse negócio da Bíblia junto, não vamos cada um querer fazer a sua Bíblia. Aí formaram a Sociedade da Bíblia. E o desejo deles, qual era o desejo deles? O desejo deles é que a verdadeira sociedade da Bíblia se tornasse a sociedade brasileira. Entenderam? Porque eles queriam dar a Bíblia naquele tempo eles diziam dar a Bíblia à pátria. Dar a Bíblia à pátria. Para que a pátria brasileira, a Bíblia se tornasse, era outra expressão que eles usaram lá, ser o livro do Brasil. Ou seja, que a sociedade brasileira se tornasse uma sociedade da Bíblia. E hoje, como é que a gente está? Está mais perto ou está mais longe disso? Há controvérsias? Estão vendo? De certa forma está mais perto. De certa forma está mais longe. Então tem muito trabalho a ser feito pela Sociedade da Bíblia que aqui se encontra? Tem muito trabalho.
Então, esqueçam muitas coisas que vocês acham que é importante para colocar uma coisa que realmente é importante para a eternidade. O que é? Tornar a sociedade brasileira a sociedade da Bíblia. Tá bom? Tá bom? Eu acho que tá legal. Então, vamos lá. No Brasil, a SBB está envolvida em tradução da Bíblia em alguns idiomas. Além do português, a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Brasil, traduz a Bíblia, já traduziu o Novo Testamento para Hunsrück. Alguém aí fala Hunsrück além de mim? Eu falo Hunsrück. Ninguém fala Hunsrück aí, que coisa. Vocês vão ter que aprender isso para ir para o céu, gente. Hunsrück é um alemão popular, digamos assim, falado por alemães que saíram lá da Alemanha em 1800 e pouco, e vieram para o Brasil, Argentina e outros lugares do mundo e mantiveram o seu idioma, misturando e alterando, né? É um alemão comum, um alemão popular, digamos assim. E às vezes até mistura português ou outra língua com alemão e põe a desinência em alemão. Esse é o Hunsrück. E tem gente que fala isso aqui no Brasil, tem milhares de pessoas. E aí se traduziu para eles. Outra língua que está sendo traduzida é Caingangue, pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma língua indígena com falantes em Santa Catarina. Vocês sabiam que tem Caingangue lá? É bem interessante isso. Bonito, eles falam a língua deles. E está sendo traduzida a Bíblia. Pomerano tem aqui no Espírito Santo. Espírito Santo e Rio Grande do Sul tem pomerano. Tem em outros lugares, Rondônia tem. Eles falam no dia a dia, as famílias falam pomerano. Está sendo traduzida a Bíblia para eles. Libras, eu só sei Jesus. E ó, tá? Esse eu sei. Então, essas línguas precisam ter a tradução da Bíblia. São traduções que estão sendo feitas. Aqui tem um mapa das línguas, eu acho que vocês não vão conseguir ler isso aqui, até aqui na minha telinha está complicado, mas são mais ou menos 180 línguas indígenas que são faladas no Brasil. Falei certo, viu? 180. Se alguém me disser 20 línguas indígenas diferentes, eu dou uma Bíblia de estudo para ele. Viram como é? Aqui no Brasil, falado aqui no Brasil. Tá? E é um trabalho imenso que está sendo feito para traduzir a Bíblia para a língua dessa gente, para eles também poderem ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Agora, falando em traduções, vamos começar a traduzir a Bíblia. Conseguem ler aí o que está escrito? Para traduzir bem, basta dar. Agora começou a... Gênesis 1:1, tá bom? E aí o cara, alguns aí já começam a dar uma bereshit, né? Aí complicou, isso é hebraico, gente. Hebraico. Tá? Então vamos lá. Para traduzir bem, basta mudar o alfabeto. Agora eu estou colocando aquilo que estava antes lá. Olhe só a primeira palavra, que está lá. Está sempre do lado de cá, ó, é o revés, tá? Aquele primeiro ali que tem um sinalzinho no meio, um ponto no meio, embaixo é um B, tá? A grosso modo. Então vamos lá, agora vamos olhar Bereshit, Bará, Elohim, Et, Mamachá, Vet, não, Mamachá não, Hashamayim, eu estou lendo português de trás para frente, ali é Hashamayim, Veet, Haaretz, tá? Está conseguindo entender? Ainda não, né? Ainda não. Esse é o problema da língua. Não adianta só trocar as letras. Agora vamos então botar em português o que está escrito ali. Aquele Bereshit é em início. Se vocês vão traduzir ao pé da letra, que nem o boa manhã, em vez de bom dia, ao pé da letra, tá? Então ali está escrito em início, criou, Bará, Elohim, Deus.
O et não se traduz. O hashamayim é os céus. Ve'et e haaretz, a terra. Hebraico. Tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em início criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Agora, não adianta só trocar a palavra, porque ficou um português meio quebrado, não ficou? Aí você começa a traduzir mesmo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, em início, passou a ser no princípio. Deus é Deus. Só que ali, em princípio, criou Deus. Agora aqui em português está, em princípio, Deus criou. O hebraico bota o verbo na frente do sujeito. Até dá para entender, as traduções mais antigas até aí, no princípio, criou Deus. Agora, se você troca o verbo criou por comeu, e põe o sujeito, que ali é Deus, comeu, a criança comeu, tá? Se o cara diz assim, comeu a criança é sujeito ou é objeto? A criança comeu ou a criança foi comida? O antropófago comeu a criança ou a criança comeu o antropófago? Quem comeu quem? Vocês estão percebendo como a ordem das palavras no português altera o sentido? No hebraico, eles entendem assim. O alemão até é muito parecido com isso. Às vezes o inglês é assim. Mas o português, normalmente, é o sujeito e o predicado. Sujeito e o verbo e o predicado. Então, a tradução você tem que ver como... Não é só trocar as palavras. Você tem que botar sentido. Qual é o sentido lá e o sentido aqui. Vamos adiante. Um outro exemplo. Aqui, está em hebraico. Eu nem vou transliterar aqui, está transliterado, mas não vou ler muito, que não vai entender mesmo. Ki hitzalta e assim por diante. Nafshi. Agora, o que é isso? O que é isso? Por que livraste a alma de mim de a morte? Isso é a ordem hebraica. Entenderam? A ordem hebraica daquilo que estava escrito lá. Por que livraste a alma de mim de a morte? Não é? Os pés meus de cair, para atender-me para as faces de Deus, em a luz dos que vivem. O que o cara quer dizer com isso? Se perceberam, eu troquei o hebraico pelas palavras no português e mandei ver. Deu sentido em português? A gente até mais ou menos pega alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. Agora vamos ver o que é traduzido isso na Nova Almeida. Pois da morte livraste a minha alma. Olha aí, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus. Olha aqui, para que eu ande na presença de Deus, para andar-me para as faces de Deus. O que ele está dizendo? Para andar para as faces de Deus, quer dizer, andar na presença de Deus, está ali diante de Deus, né? Agora, como é que se diz isso em português? E aí você, em português, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Já melhorou? Esse é o caminho da tradução de um texto. Qualquer texto tem que passar por isso. Quem trabalha aí com texto e recebe um texto em inglês, aperta lá no Google, traduz, né? Até ajuda muito. Para mim ajuda muito no dia a dia. Eu ganho uma carta, sei lá de quem, e eu não consigo lembrar as palavras, eu ponho lá, aparece. Mas às vezes não faz sentido nenhum. Porque o Google, mesmo já ajeitando da outra língua, ele não sabe fazer a tradução completa. Tá? Então, ele ajuda, resolve? Não.
Você tem que entender uma língua e tem que entender outra e ver a distância de uma língua para outra. Vou dar um outro exemplo. Aqui, ó. João 1:1 em grego. Tá? Enarche, olha que grego é mais fácil ali, ó. Estão rindo de quê? É mais fácil. Olha o fim da primeira linha. Enarche en o logos. Estão vendo logos ali escrito? Acharam logos? No hebraico, às vezes, até eu me atrapalho. Eu não sou muito bom no hebraico. Também não sou muito bom no grego. Mas enarche no logos, o logos está lá. Kaió, lê vocês agora. Kaió, logos. En proston, e aqui está mais ou menos, teon. Kai teos, en o logos. Então tem 3 vezes logos. No princípio era o verbo. O verbo está difícil, né? Eu lembro uma frase também de um político brasileiro, não de hoje, ele dizia: eu não vim trazer o verbo, eu vim trazer a verba. A verba é a mulher do verbo, né? Esses tempos difíceis que nós vivemos, né? Se ele não traz nenhum nem outro, ele traz o verbo. O negócio hoje está complicado, até o português está complicado. Mas vamos lá. No princípio, vamos botar para lá. Olha lá. Em grego se lê assim: enarche enologos, kaiologos, en proston theon, kai theos en ologos. Antes eu já tinha lido, agora está aí, transliterado. E como é que fica isso agora com o português? Em o princípio era o verbo. Olha aqui a palavra em, lá, enarche, está vendo lá o en? E depois tem de novo em. Por que eu disse em e en? No português, em e em, pronunciado é diferente. No grego, para o E curto, em, e o en, são 2 letras diferentes. Estão vendo lá? O N é aquele que parece um V, tá? Parece um Vzinho, não parece? Aquele N-O-N, ologos. O O é O mesmo, tá? Tá lá um Ozinho. É o ômicron ali no caso, não é o ômega. Até por o ômega, os mais antigos lembram que tinha um relógio que chamava aqui no Brasil de ômega, né? De dia trabalha, de noite sossega. Tinha que dar corda, né? Nele de manhã cedo, tá? Então, era um ômega, a letra ômega é o O longo. E aquele Ozinho que está ali, ó, um Ozinho pequeno no logos, ó, é o ômicron, é o curto. Então, o grego tinha esse negócio, enarche, en, o logos. Essas diferenças ali, na segunda palavra, era. Na primeira era em, mais ou menos que nem em português, vem do grego, português também. A segunda era, é o verbo ser, en, o logos. Aí, e o verbo estava junto a Deus e Deus era o verbo. Agora, isso aqui, normalmente traduzido, poderia ser assim: no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Verbo aqui não é o verbo de conjugação, o verbo é palavra, logos é palavra, tá? Em grego até logos é o estudo, tá? Biologia, logia, biologia, biovida, logos, logia, o estudo da vida, biologia. Geologia, geo é a terra, geo, né? Logia, geologia, o estudo da terra. Teologia, teu é Deus. Logia, estudo, palavra, estudo da palavra. E num português mais arcaico era o verbo. O verbo, verbalizar, é a palavra falada, tá? Isso é língua. Língua é assim que funciona. Então, traduzir é isso. Tem uma obra que a Sociedade Bíblica publicou, tradução bíblica, né? Traduzir é praticamente recriar o texto na outra língua. Aquele texto que estava numa língua, você recria ele noutra língua, né? De uma língua fonte para uma língua receptora, né?
Ou em Libras você traduz as palavras, o discurso por uma visão, né? Que vai contando com as mãos e com a expressão corporal aquilo que acontece. Tá? Então essa é a língua dos sinais. Aliás, quando a gente vai para um outro país, a gente aprende os sinais, tem sentido lá. Eu estou com sede, como é que eu faço? Né? Como é que eu peço água? Eu não sei como é que é a água, né? Aí eu vejo um copo e eu começo a falar língua de sinais, estão vendo? Bem elementar, mas é assim que a língua funciona. E às vezes eu digo no português, água, né? E o cara lá, o que é? Água, water, né? Wasser, né? E sei lá o que, e o cara não entende nada, né? Mas aquele sinal, ele pega um copo e... água para mim, né? Então, aí o cara começa a entender. Língua de sinais começa assim, bem simples, né? É levar a mensagem de uma coisa para outra. Isso é tradução. Então, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Como é que eu prego o evangelho? Traduzindo. A Bíblia foi um livro feito para ser traduzido. Tá? Por exemplo, não tem tradução oficial. Não tem tradução oficial do Alcorão para nenhuma língua. A língua do Alcorão, que é a dos islamitas, né? Do Islã, a língua oficial é o árabe. E tem lá o texto. Existem traduções? Existem, para várias línguas, mas nenhuma é oficial. Quer ver a palavra, segundo eles, de Deus? Tem que aprender o árabe. No cristianismo nunca foi assim, porque naquele texto de João que nós vimos lá, do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, logo adiante diz, e o verbo se tornou carne e habitou em grego, ele fez a barraca dele entre nós, ele morou com a gente. Ele assumiu a nossa forma. Ele trabalhou com nós na nossa língua. Se ele viesse aqui hoje, Deus falar conosco, ele ia falar em português. Ele não ia falar em hebraico, ou em grego, ou em aramaico. Ele ia falar em português. Essa é a maneira de Deus nos tratar. Ele nos trata com carinho, falando a nossa língua. Se eu sou surdo, ele fala em Libras comigo. Por isso que a obra da tradução é o verdadeiro Pentecostes, para que cada um entenda a palavra de Deus na sua própria língua. É muito bonito isso, não é bonito? A coisa tocante, como a gente deve trabalhar pela tradução da palavra de Deus, para que cada um entenda o que Deus quer na sua própria língua. Tá? Não é assim que a gente pode simplesmente apertar um botão do computador e vai sair traduzido. Não funciona direito. Não funciona direito. É mais complicado que isso. Então vamos a algumas decisões sobre o entender em outra língua. Uma das dificuldades de traduzir a Bíblia é a distância temporal e cultural. A Bíblia foi um livro escrito há pelo menos, mais ou menos, 2000 anos atrás. Os primeiros textos do Novo Testamento surgiram lá por volta do ano 30 e pouco, 40. Aqueles que querem deixar bem para tarde os textos, mas não passa do primeiro século. Então é interessante, um livro escrito há tanto tempo atrás, como é que se traduz para as pessoas de hoje em dia entender? Porque as palavras, às vezes, lá tinham outro sentido, a cultura era outra, a distância do tempo e da cultura. Por exemplo, o filho pródigo, né? A história do filho pródigo, todos nós conhecemos, né? Lucas 15, né?
Então, Lucas 15, o filho pródigo disse para o pai: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Aqueles que estão assim, já com os cabelinhos um pouco mais parecidos com os meus, eu tenho pouco, mas tem branco, né? Então, a turminha um pouquinho mais de idade, que tem os filhos já na juventude e tal, se o filho chega e diz: pai, me dá a minha parte da minha herança que eu quero zarpar, eu quero sair de casa. O pai diz: espera a tua vez, sem pressa, né? Vai ser teu, mas não precisa te afobar, né? Calma, vai chegar a hora. Pedir a herança é uma ofensa, não é? Antes do pai morrer. Isso é para nós, naquele tempo era normal. Era outra cultura, aquilo não era o problema. Aquilo não era o problema. Qual era o problema naquele tempo? O problema era sair de casa. Hoje em dia, se o filho com 20, 25 anos ainda não saiu de casa, o pai: escuta, meu, alivia aí. Não é assim? O que está havendo, meu? Que tem filho hoje que está abusando, não tem? Brincadeira. Então, isso é a cultura diferente. Naquele tempo, o filho ficar na casa do pai era normal. Anormal era ele sair de casa. Mas pedir a herança, pode pegar, fica aí, vai ficar aqui mesmo, é teu, pronto. Te vira, agora eu vou. Tu cuida e eu só usufruo, né? Não é assim que é? Olha a mudança cultural. Bíblia tem isso, e vários textos. A gente não entende como é que era lá e como é que era hoje. Outras questões, problemas linguísticos, eu coloquei aqui para, eu acho que não vai adiantar, mas vocês podem olhar lá no stand. Isso aqui é uma Bíblia hebraica, Stuttgartensia, porque foi feita na cidade onde está a Sociedade Bíblica da Alemanha, Stuttgart, tá? Por isso que é Stuttgartensia, lá na Alemanha. Mas o texto hebraico começa que a capa não é essa, a capa é essa, tá? E começa a ler de trás para frente, tá? Então a página de rosto da Bíblia, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Tá? Tá aqui, ó. Aquele, o Bereshit está aqui, ó. No fim do livro. Não é no início. Bereshit. Então, veja, isso é hebraico. Olha, agora, esse texto que foi escrito lá por Moisés, esse não existe mais. A cópia que Moisés... As cartas de Paulo, que estão no Novo Testamento grego, as cartas de Paulo, que tem pros romaios, romanos, né, para os romanos. Essa carta de Paulo aos romanos não se tem o texto original. O que a gente tem? Cópias e cópias. Que aqui embaixo, as edições colocam aqui, quando há uma diferença de uma cópia para outra, está colocado aqui. O hebraico é a mesma coisa. Alguém de vocês recebeu a notícia de um manuscrito antigo? Está rodando bastante lá. Eu queria que uma cópia da Bíblia da SBB fosse isso, a gente podia fazer muito mais Bíblia, né? Vendia ela logo. Um monte de dinheiro. Mas qual é a diferença? O texto, esse aqui, é um texto de um manuscrito praticamente da mesma idade, né, daquele que foi vendido agora. E as diferenças entre um e outro são muito pequenas. A gente consegue estudar isso tudo. Esse é o estudo que está aqui no rodapé. Eu acho que de longe, até lá de longe não dá, mas aqui a letra é maior, aqui é pequenininha, não é? Então, aqui está todo o aparato crítico para a gente saber se há diferença, qual é a diferença. Então, textos danificados. Tem um manuscrito antigo. Então, com o carbono 14 ou 18, agora me falha a memória, tem um teste que faz que diz mais ou menos de que época é aquele manuscrito. Então, você tem só um pedacinho lá, acha um manuscrito, ele é do século, ele era do ano 150. E aí você olha e diz, mas o que isso aqui ajuda? Olha, vamos dar uma olhada, o que está escrito lá. E a gente acha que parte da Bíblia, porque a gente sabe quantas
qual era o tamanho da folha, quantas letras vai na primeira linha, na segunda linha, vai sempre mais ou menos igual, e aí a gente acha qual é o texto, o que diz, e aí a gente compara com o texto que nós temos hoje. E, pasmem, nós temos o texto original. As dúvidas que a gente não conseguiu sanar são muito pequenas e são mais interessantes do que importantes. Sabe aquela dúvida interessante? Vou dar um exemplo de dúvida interessante. Na história do bom samaritano, quantos personagens tem lá que passam do lado do homem machucado? 3. E no primeiro, o que fez? Passou de largo, né? O segundo, o que ele fez? Passou de largo. É a mesma frase para ali. E o terceiro parou e cuidou, que era o samaritano. Aí o copista, ele tinha o texto aqui e aqui ele ia copiando. Aí passou de largo. Aí ele terminou de escrever, ele voltou aqui. Onde é que eu estava? Aí ele achou aqui, passou de largo, só que ele passou de largo no segundo personagem. Ele achou, isso aqui eu terminei de copiar. Aí ele foi para a linha seguinte, foi direto para o samaritano. Então tem um manuscrito antigo que o segundo personagem não aparece. Todos os outros aparecem, naquele não. E as cópias que foram feitas, só daquele manuscrito, aquele personagem desaparece. Depois ele volta lá mais tarde. O que será que aconteceu? Ele passou de largo o copista. É interessante, não é interessante? Agora, com o segundo personagem ou sem o segundo personagem, o sentido da história do bom samaritano se altera? Então, a diferença é importante? Não, ela é interessante. Nota a diferença entre uma coisa e outra? Então, se você quer dizer, aí vem um e diz, mas você não pode ter certeza do texto, porque alguns falta isso. Né? Ele está querendo criar tempestade, hein? Entendeu? É assim que se estuda, é cientificamente. Olha o texto bíblico, vai lá, faz todo o estudo. Então, problemas linguísticos, textos danificados, eu expliquei aqui, problemas exegéticos e teológicos. E aqui tem o exemplo da Maria nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Aí, imagina o negócio o pai e a mãe preparam o casamento, né, da filha. Aí, vamos dar um vinho para a turma, né? Vamos dar um vinho. Aí, de repente, vem mais convidado do que a parentada toda resolve vir, né? E eles vêm com sede, eles vêm do deserto e tal, né? E o vinho era bom e começa a tomar. Daqui a pouco o cara avisa lá, vai faltar vinho, meu. Qual é a cara do pai e da mãe? Aí os caras, mas Jesus aqui não é o cara, estão falando que ele é o Messias, né? Aí alguém diz assim, tá bom, vamos falar. E aí Maria diz, eu vou falar com ele é meu filho, né? Olha, qual é o tom de voz de Maria com Jesus? Mulher, que tenho eu contigo. Como é que Jesus disse? Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ou ele disse, mulher, que tenho eu contigo? O tom de voz muda tudo, né? Me contaram a história do pai e da mãe, que o filho foi numa cidade distante para estudar, né? E aí o pai não estava muito satisfeito que o filho foi lá, ia gastar dinheiro e tal, né? E a mãe estava mais contente que o filho ia progredir na vida e tal. Aí, naquele tempo que se escrevia a carta, uns 3 meses depois, veio uma carta. Aí o pai sentado lá, tomando um cafezinho e tal, com a mãe na cozinha. Aí ele abriu a carta, se fazia uma cerimônia para abrir uma carta, né? Abriu, aí ele leu aquilo. Aí ele disse, viu, mulher? Ele está lá na cidade grande, olha o que ele escreve aí para a gente. E a mãe, o que ele escreveu? Aí, pai, me manda dinheiro. Está aí escrito, ó. Aí a mãe que estava lá na cozinha, preparando as coisas, secou as mãos, disse, deixa eu ver.
pegou a carta, olhou, aí diz a mãe para o pai, mas não é isso que ele escreveu. O que está escrito? Aqui ele diz, pai, me manda um dinheiro. Estão vendo o tom da voz muda a coisa? Qual era o tom da voz de Maria e Jesus? Ali está só escrito, não tem o tom. Então, alguns dizem que Jesus foi mais grosseiro, e eu fui ensinado assim, e outros dizem que Jesus foi carinhoso com Maria. Eu disse, mulher, te lembra que nós estamos juntos? Que tenho eu contigo? Lembra isso, mulher? Qual é o tom de voz? Então, esses problemas são problemas exegéticos de interpretação do texto, que mudam todo o texto. Então, tradução muito tem a ver com isso. Vamos adiante. Idiomas. Recortam o mundo a partir de uma visão particular. Vocês já ouviram falar que do português tem uma palavra que não tem em nenhuma outra língua do mundo? Qual é? Saudade. Saudade. Como é que é saudade em espanhol? Vocês vão entender. Te estranho. Se eu vou dizer para minha mulher, eu estou com saudade de ti, mulher. Aí eu digo assim, eu te estranho, mulher. Tá? Alemão é Sehnsucht. É vontade de ver. Eu estou com vontade de te ver. Como é que é em inglês? I miss you. Missing. O que é? Eu sinto tua falta, está faltando você. Mas saudade é tudo isso e muito mais, não é? Percebe? Como a palavra, tem palavras, e cada palavra é assim. Eu lembro meus filhos, quando estavam aprendendo inglês na escola, né? Eles começaram a fazer tradução na cozinha. Pega ali no Big Fire. O que é o Big Fire? Fogão. Mas não é fogão, não é um fogo grande? Big Fire. Aí ele disse, está chovendo, sai com police rain. Polícia, né? Guarda. Rain, chuva. Sai com guarda-chuva. Police rain. Fica uma piada, essa é a tradução que você não entende, mas as palavras pode ser isso, não pode? Então, esse é o problema da tradução da Bíblia. O jeito de ver as coisas que a gente tem na nossa língua, noutra língua tem outro jeito de ver. E aí vem, a tradução tem que ser feita de acordo, traduzir a Bíblia. Então, vamos lá. Para traduzir a Bíblia, tem hebraico, aramaico e grego, métodos de exegese, contexto bíblico, idioma de chegada, estudo da tradução. Tudo isso é feito. E tem, quando se termina uma tradução, sabe, é um dos passos mais importantes. Quando a gente traduz a Bíblia. A gente, para uma língua que ainda não tinha a Bíblia. A gente pega a tradução quando está pronta, pega a gente que não participou da tradução e conhece o português, no caso aqui do Brasil, e diz, você lê isso e me diz em português o que está escrito. Retrotradução. E aí a gente vê se está correto ou não está. Se foi entendido o que chegou lá ou se não foi entendido. Então esse é o mundo da tradução bíblica. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é assim que funciona. O que os tradutores devem fazer quando sua língua e cultura diferem significativamente da língua bíblica? Então vejam aqui, vejam aqui. O que nós temos aqui? Tem ovelha, tem uva, tâmaras, azeitonas.
Eu acho que é uva verde e uva rosa, né? Aqui. Uva branca e rosa. E a azeitona está ali no meio. E a outra é tâmara, né? Ah, tem figo? Ah, tem uns figuinhos ali. Eu achei que a azeitona é o verde, né? Ah, pela folhinha ali a azeitona. Azeitona não faz parte da minha vida. Eu como azeitona, mas eu vi muito pouca azeitona no pé. Por isso que eu achei que era uva branca. Uva é um pouco diferente que isso, mas tem uva meio assim? Tem, né? Agora, como é que você faz quando vai num lugar que essas frutas não existem e tem que traduzir? Percebe? Tem uma história que é meio engraçada, mas aconteceu. Isso foi lá na Ásia, no interior da China. Aí eles tinham que traduzir lá quando foi falar de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, como é que traduz? Aí o tradutor que estava lá disse, bom, cordeiro, o que é um cordeiro? Cordeiro, na cultura bíblica, era um bichinho queridinho que as crianças brincavam, ele andava na volta de casa, né? Todo mundo gostava, as crianças brincavam, ele não agredia ninguém. E o cordeiro também, quando precisava comida, carneava ele, tirava o couro e comia o bichinho, né? Era uma alimentação para o povo. Aí eles disseram, olha, um animal querido, que a família gosta, criado na volta de casa, né? Que até serve de comida para eles quando eles precisam. Qual é o bichinho para a gente traduzir essa palavra? Porque aqui não tem cordeiro. Aí eles disseram, esse bicho é porco. Eis o leitãozinho de Deus que... Não dá, né? Como é que faz para traduzir? Porque o leitãozinho também é amiguinho e tal, né? Na volta de casa, tudo isso combina, né? Serve de comida, né? Um leitãozinho e tal. Mas não é o cordeiro. Então percebe como a tradução, às vezes, é muito difícil. Então, quando as pessoas não têm vivência do mundo bíblico, por exemplo, lá na Sibéria, como é que você traduz para a língua daquele povo? Não é que a língua deles é pobre ou rica. Por exemplo, quem vive no mato, ele tem todas as descrições do que a gente chama de casca de árvore. Casca é uma palavra genérica, para ele casca rugosa é um tipo, casca lisa é outro, e assim, cada palavra, eles têm a língua deles é muito completa para aquele ambiente, mas para outras coisas não tem. Então, a tradução bíblica, ela tem esse elemento complicador que precisa ser feito. Até que horas eu tenho? Está quase no fim, né? 7 minutos. Então eu quero falar um pouquinho sobre os métodos de tradução bíblica que se usam, para vocês entenderem isso e aí a gente para. Tem 2 métodos de tradução em geral que são usados. Um é o princípio de equivalência formal. O que é o princípio de equivalência formal? É você traduz um substantivo por outro substantivo, um verbo por outro verbo. Então, formal, por exemplo, good morning, traduz por uma tradução formal, palavra por palavra. Como é que fica? Boa manhã. Entendeu? Tradução formal é isso. O outro princípio é de equivalência funcional ou dinâmica. Traduz good morning por equivalência funcional ou dinâmica. Bom dia. Ou seja, vocês são adeptos de qual dos 2 métodos no vosso dia a dia? Quando eu perguntei good morning, que é o quê? O que me responderam? Bom dia. Então vocês são equivalência funcional ou dinâmica. É assim que a gente normalmente traduz para ser entendido. Não é equivalência verbal.
Goste ou não, é assim que a vida é. Tá? Agora veja, quando eu vou para a tradução, da Bíblia, o Almeida, como é que ele traduziu? Equivalência formal ou dinâmica? Formal. Por isso que às vezes a gente não entende. Toda a questão da figura de linguagem. Por exemplo, o hebraico diz, aquela pessoa, a gente em português diz, é a menina dos meus olhos, né? A menina dos meus olhos. Como é que se diz, o hebraico diz, aquela pessoa é a maçã dos meus olhos. Olha, ela não é nem a menina, porque não tem nem menina dentro do olho da gente, né? Não tem nem maçã, aquilo é uma figura de linguagem. Vamos lá. O jogador de futebol, ele dribla todo mundo, né? Tá meio extinta essa raça, né? Mas ele dribla, entra na área tal, o goleiro se atira, ele põe a bola para o outro lado e ela vai entrando bonito no gol. E aí ele sai assim, ó, bate no peito. O que significa? Eu sou o cara, sou mais eu. Não é isso em português? Eu sou o cara. Quando a gente... Agora o jogador de futebol, ele entra na área, faz tudo aquilo, e aí ele chuta assim para dar, e a bola vai lá em cima e cai atrás do gol. Onde é que ele bate? Não é? Agora vamos pegar a tradução bíblica. O fariseu e o publicano. O fariseu, graças te dou, né? E o publicano bate no peito. O publicano diz, eu sou o cara. Mas não está lá que ele bateu no peito? Mas quando bate no peito não é eu sou o cara? E se a gente traduzisse, ele bateu na cabeça e disse, pobre de mim, pecador. Vocês estão vendo o que é a tradução? Tradução ao pé da letra às vezes engana. Às vezes não, mas às vezes engana. Aí você, só para entender o sentido, o cara tem que explicar, não, naquela cultura, não sei o quê, papapá, né? Mas se ele diz, entenderam agora porque a NTLH, às vezes, é tão diferente do Almeida? E como uma ajuda a outra, não é que uma é contra a outra, uma quer enganar, a outra não, que ela é mais fiel. Não, as duas são fiéis, mas elas usam métodos diferentes. Isso é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que traduzir. Tem vezes que nem dá para traduzir ao pé da letra, porque senão vai enganar o cara do outro lado. Tem línguas que eu traduzo ao pé da letra, o cara não vai entender. Gestos. Né? Lembra aquela caveira com 2 ossos assim? O que significa caveira com 2 ossos? Tem cultura que, aqui para nós é perigo, né? Mas tem cultura que mostrar aquilo, o que significa? A uma pessoa de muita idade. Respeito, carinho, e aqui perigo. Estão vendo? Diz bem contrário. Não, fizeram o teste, tem outras culturas que não dá para botar aquilo, que não vai ser entendido. O desenho não dá para fazer. Né? Eu não vou fazer gestos com os dedos, mas depende do dedo que você levanta. Né? Você quer agradar, né? Em inglês o cara faz assim. Aqui no Brasil o cara faz assim. Não está nada ok, né? Estão percebendo como é que é cultura? Tradução. Aí o cara, não, mas ele só estava... Né? E o sentido das palavras? Placa de trânsito, não tem placa de trânsito com pare, escrito pare.
Aqui no Brasil, quando está pare, o que a gente faz? Dá uma diminuída, olha e manda ver se está vazio, né? Quem já foi para os Estados Unidos, o que a gente tem que fazer lá? Pare, tá. Agora, nos dois países tem um problema. Por exemplo, o americano que para ali, a placa diz o que para ele? Stop, pare. Aí ele olha para a placa, está parado, a placa está lá, pare, ele está parado. 10 minutos depois ele olha, a placa ainda diz pare. A placa nunca diz siga. Aí vem a compreensão do que, para nós, pare significa toma cuidado, pode entrar se não tiver problema, mas toma cuidado. Para eles, pare significa para, olha e aí anda. E se você não faz o que para eles significa, você é multado. Diz que um pastor brasileiro foi para os Estados Unidos, né? E ele entrou do jeito brasileiro, não deu acidente nem nada, o guarda parou ele. Aí ele começou a argumentar com o guarda, mas veja, seu guarda, eu quase parei. Qual é a diferença entre quase parei e parar? Aí o guarda disse $100. E aí, agora vamos falar sério. A diferença entre uma tradução mal feita e uma boa feita pode significar vida eterna. Por isso, tradução da Bíblia não é brincadeira. A gente levou de um clima bem leve aqui, mas não é brincadeira, é assunto muito sério. E não é uma coisa que se resolve com uma máquina, ou se resolve com um argumento simples. Não gostei dessa tradução. Às vezes eu posso não gostar, mas é o que ela diz. Por isso que, voltando agora, que aí eu quero fazer o fechamento da minha palestra, por isso que as igrejas, quando elas se reuniram e disseram, vamos organizar a tradução da Bíblia de forma conjunta, elas não estavam brincando. Elas não estavam fazendo negócio. Elas estavam preocupadas que a palavra de Deus tem que ser bem traduzida. E uma das coisas que a gente tem que reaprender é que a sociedade bíblica do Brasil, ela é nossa. Nossa, todos nós, vocês são donos. Foram os nossos pais que criaram essa organização. Eu hoje sou honrado, eu sou diretor-geral da Sociedade Bíblica, tá bom. Mas eu tenho que cuidar de uma coisa que não é minha, é de vocês. E quando a gente faz esses seminários, que nem a gente está fazendo aqui, a gente está prestando contas do nosso trabalho. Está dizendo para vocês, olha, o que nós fazemos é isso. Quando vocês pegam uma tradução da Sociedade Bíblica, ela foi aprovada por gente de várias igrejas, não de uma igreja. Isso nos dá uma segurança. Claro que cada igreja constrói a sua doutrina, e é diferente. Mas isso são as interpretações, não é o texto. E eu diria o seguinte, vocês podem ler a tradução que querem, nós nunca estamos dizendo essa que é a boa, essa que é... Você nunca vai ouvir isso da Sociedade Bíblica, e se ouve alguém dizer isso, não é autorizado. As traduções são diferentes. No entanto, a palavra de Deus é uma só. E o sentido é um. Se as igrejas não se entendem, a culpa não é da Bíblia. A culpa é nossa, das igrejas. Eu vou dar um exemplo. O mesmo texto bíblico que é usado para batizar criança, é usado para não batizar criança. Não é verdade? Onde é que está a diferença? No entendimento do que o texto diz, mas não no que o texto é. Então, essas diferenças a gente tem que humildemente, quando a gente lê a Bíblia, dizer, Senhor, se eu entendi errado, me perdoa. Senhor, dá-me o teu Espírito
para que eu entenda a tua palavra. E essa humildade deve tomar conta de nós, nunca arrogância, aqui está o melhor, aqui está o certo, aqui está o correto. Não, o quanto eu pude entender, Senhor, da tua palavra, eu quero seguir e eu quero ensinar para os outros. Esse é o caminho que a tradução nos ensina, ser humildes, ser respeitosos diante da palavra. Não há dúvida sobre o texto, mas há dúvida sobre o que o texto às vezes quer dizer. Mas uma coisa vocês podem ver que não há dúvida. Quem é o Salvador? Como se vai para a vida eterna? Crendo nele e somente nele. Então tem muita coisa que não tem dúvida e que melhora a vida de todo mundo. Fiquemos com aquilo que é firme e as outras coisas sejamos humildes, mas sejamos unidos para levar essa palavra adiante. Amém? Muito obrigado. Som. Muito bom, né, pessoal? Graças a Deus a gente poder ouvir essa palestra sobre a caminhada da tradução. Eu queria pedir só para o pessoal projetar o QR Code das perguntas, se você tem pergunta para fazer, principalmente sobre essa palestra que é muito curiosa. Eu creio que você ficou com alguma coisa aí para comentar, perguntar. Essa é a hora de você apontar e colocar aí, ó. Palestrante, Reverendo Ernie, palestra lá, a longa caminhada da tradução. E aí coloca a sua pergunta, tá bom? Nós vamos ter um intervalinho agora de... Vou pedir a gentileza a vocês. Vamos voltar às 11 horas, são 10h53. Você pode ir, tem cantina aberta, pode ir ao toalete, ao banheiro, vai lá e volta para a gente começar, que a gente vai começar com um louvor aqui e voltamos na segunda parte dessa manhã. Voltamos às 11 horas, por favor. Deus abençoe.